O naufrágio esquecido do São José, o navio negreiro, que o mar tentou apagar o oceano, guarda muitos segredos. Alguns são mistérios que desafiam a lógica, outros são cicatrizes que a humanidade prefere esquecer. Existem histórias que o mar tenta esconder, não porque sejam inexplicáveis, mas porque são dolorosas demais para serem lembradas. Histórias que não envolvem monstros marinhos, nem anomalias temporais, nem fenômenos sobrenaturais, mas algo muito mais perturbador: a capacidade humana de causar sofrimento em escala industrial e depois tentar apagá-lo das águas da memória. Uma dessas histórias repousa há mais de 2 séculos no fundo do Atlântico Sul. Uma história que foi deliberadamente esquecida, enterrada não apenas sob as ondas, mas também sob camadas de documentos oficiais, registros comerciais e um silêncio conveniente que durou gerações. É a história de um navio mercante português que nunca deveria ter sido esquecido. Um navio cujo nome completo era São José Paquete de África e cujo destino final se tornaria um dos descobrimentos arqueológicos mais importantes e perturbadores da história marítima moderna. No ano de 1794, o mundo funcionava de maneira muito diferente. Impérios europeus dominavam vastas extensões de território. O comércio marítimo movia economias inteiras. E uma engrenagem cruel e sistemática chamada tráfico transatlântico de pessoas escravizadas estava no auge de sua operação, gerando fortunas inimagináveis enquanto destruía milhões de vidas. Navios cruzavam oceanos carregando especiarias, tecidos, metais preciosos e, escondidos nos porões escuros, seres humanos tratados legalmente como mercadoria, reduzidos a números em manifestos de carga. O São José Paquete de África não era um navio de guerra imponente. Não era um explorador desbravando rotas desconhecidas. Era simplesmente um navio mercante português, construído com um propósito específico e cruel. Sua estrutura havia sido projetada para atravessar longas distâncias oceânicas, resistente o suficiente para enfrentar as tempestades do Atlântico e rápido o bastante para completar suas viagens lucrativas no menor tempo possível. Era um navio eficiente, e essa eficiência tinha um custo humano calculado e aceito. A rota do São José começava em Lisboa, atravessava o Atlântico em direção ao sul e seguia pela costa africana até Moçambique, na costa oriental do continente. Ali, em portos estabelecidos especificamente para esse comércio macabro, centenas de homens, mulheres e crianças capturados no interior eram trazidos acorrentados. Famílias eram separadas, identidades eram apagadas, línguas eram proibidas. E então, em condições que desafiam a capacidade humana de compreender sofrimento, eram embarcados para uma viagem através do oceano. O destino final era sempre o Brasil, onde seriam vendidos em leilões públicos e forçados a trabalhar em plantações, minas e casas até a morte. A viagem durava meses, era violenta, desumana e conduzida em um silêncio administrativo que transformava a tragédia em burocracia. O porão do São José havia sido especialmente adaptado para essa função. O espaço entre os convéses foi reduzido ao mínimo absoluto. Pranchas de madeira eram instaladas criando níveis, onde corpos humanos eram comprimidos lado a lado, com menos de meio metro de altura disponível. O ar era rarefeito, sufocante, carregado de dióxido de carbono e do cheiro de corpos em decomposição daqueles que não sobreviviam aos primeiros dias. Correntes pesadas prendiam tornozelos e pulsos. A escuridão era quase total, quebrada apenas por frestas ocasionais de luz que penetravam pelas aberturas do convés superior. Para os registros oficiais da época, para os documentos que circulavam entre comerciantes e autoridades portuárias, aquelas pessoas não eram indivíduos, eram números, peças, unidades de carga listadas ao lado de barris de rum e fardos de tecido.
Seus nomes não eram registrados. Suas origens eram resumidas em categorias vagas. Suas histórias individuais não importavam para ninguém envolvido naquela transação comercial. Mas para o mar, que testemunhava tudo em silêncio, eram vidas. Cada uma com uma história interrompida. Cada uma com sonhos que nunca seriam realizados. Cada uma representando uma ruptura violenta em uma comunidade distante. Em dezembro de 1794, depois de completar o carregamento em Moçambique, o São José iniciou sua travessia final. O navio estava pesado, perigosamente superlotado, mesmo para os padrões brutais da época. Aproximadamente 460 pessoas escravizadas haviam sido forçadas a entrar no porão. Cada metro cúbico disponível estava ocupado por corpos humanos, comprimidos uns contra os outros, mal conseguindo respirar, muito menos se mover. A rota planejada seguia para o sul, contornando o temido Cabo da Boa Esperança, o ponto mais meridional da África. Aquela região tinha uma reputação bem merecida como uma das mais traiçoeiras do planeta para a navegação. Correntes oceânicas violentas se encontravam ali, vindas do Atlântico e do Índico. Ventos eram imprevisíveis e podiam mudar de direção em minutos. Bancos de areia ocultos se escondiam logo abaixo da superfície, invisíveis até o momento do impacto. Marinheiros experientes chamavam aquele trecho de cemitério dos navios. E com razão. Centenas de embarcações haviam naufragado ali ao longo dos séculos. O São José navegava com cautela, mas as condições meteorológicas estavam se deteriorando rapidamente. Na noite de 27 de dezembro de 1794, apenas alguns dias após deixar a costa de Moçambique, o mar estava agitado e hostil. Ondas altas quebravam sobre o convés. O céu estava fechado, sem estrelas visíveis para a navegação. A visibilidade era mínima, reduzida a poucos metros pela combinação de escuridão, névoa e chuva. Foi naquelas condições que o inevitável aconteceu. Um erro de navegação, talvez. Ou simplesmente o azar de estar no lugar errado. O São José encalhou violentamente em um banco de areia submerso próximo à costa da atual África do Sul, perto da cidade do Cabo. O impacto foi devastador. O casco de madeira bateu com força contra a areia compactada e o som do madeirame se partindo ecoou através do navio inteiro. Água salgada começou a invadir imediatamente através das fissuras abertas abaixo da linha d'água. O navio começou a inclinar perigosamente para um lado. No convés superior, a tripulação branca entrou em pânico controlado. Ordens foram gritadas em português. Cordas foram cortadas. Botes salva-vidas foram preparados às pressas. Houve tentativas desesperadas de salvar a carga mais valiosa, os documentos importantes, os pertences pessoais dos oficiais. Cada homem da tripulação sabia que tinha apenas minutos antes que o navio afundasse completamente. Mas no porão escuro, várias camadas abaixo, acorrentados e presos, centenas de pessoas sequer entendiam completamente o que estava acontecendo. Sentiam o navio inclinar. Ouviam sons estranhos de madeira se partindo. Então, com um horror crescente, sentiam água gelada começando a subir ao redor de seus corpos. Água que entrava pelas frestas, pelos buracos no casco, subindo inexoravelmente. A água subiu rápido demais. Muito mais rápido do que qualquer pessoa no convés superior poderia ter antecipado ou reagido. Mesmo que houvesse vontade de resgatar aquelas pessoas do porão, e os registros históricos sugerem fortemente que não teria havido tempo físico. As correntes que as prendiam eram pesadas, projetadas para serem impossíveis de romper. As chaves estavam guardadas em algum lugar, talvez já perdidas na confusão, talvez nas mãos de um oficial que já havia abandonado o navio. Não houve tempo para escolhas. Não houve resgate. Não houve misericórdia.
Apenas água fria e escuridão, subindo centímetro por centímetro, até cobrir completamente o porão e silenciar os gritos. Os registros oficiais portugueses da época, frios e burocráticos em seu detalhamento, indicam que cerca de 212 pessoas escravizadas morreram afogadas naquela noite, presas às correntes, enquanto São José afundava. Outros registros sugerem números ainda maiores. A contagem exata provavelmente nunca será conhecida, porque essas pessoas nunca foram contadas como indivíduos. Seus nomes jamais foram anotados em manifesto algum. Suas histórias pessoais, de onde vieram, quem eram suas famílias, que línguas falavam, nunca foram consideradas dignas de registro. O São José desapareceu sob as ondas naquela noite de dezembro, levando consigo centenas de vidas e seus últimos momentos de terror absoluto. A tripulação branca, em sua grande maioria, sobreviveu. Conseguiram alcançar a costa em botes salva-vidas. Foram resgatados por moradores locais. Relatórios oficiais foram escritos e enviados às autoridades em Lisboa. Seguros marítimos foram acionados para cobrir as perdas financeiras da carga. Processos administrativos foram iniciados para determinar responsabilidades pelo naufrágio. A burocracia comercial seguiu seu curso normal e eficiente. E então, gradualmente, o navio foi simplesmente esquecido. Passou a ser apenas mais uma linha em registros empoeirados de seguradoras. Mais um nome em listas de navios perdidos. Mais um número nas estatísticas do comércio transatlântico. A tragédia humana que representava foi convenientemente deixada de lado, enterrada sob camadas de tempo e indiferença. Por mais de 200 anos, o São José permaneceu invisível no fundo do oceano. Invisível não apenas aos olhos humanos, mas também à própria história oficial que era contada sobre aquele período. Não havia monumentos lembrando o naufrágio. Não havia lápides com os nomes das vítimas, porque seus nomes nunca haviam sido registrados. Não havia cerimônias anuais de lembrança. O oceano havia engolido aquele navio e tudo o que representava, e a sociedade estava perfeitamente satisfeita em deixar que permanecesse esquecido. Até que, no início do século XXI, algo fundamental começou a mudar na forma como historiadores e arqueólogos abordavam o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Começou um movimento para não apenas estudar esse período através de documentos e estatísticas, mas para encontrar evidências físicas, tangíveis, que pudessem transformar números abstratos em realidade concreta. Pesquisadores começaram a questionar ativamente o silêncio histórico. Por que existiam tão poucos naufrágios de navios negreiros identificados? Onde estavam as evidências físicas de um comércio que havia transportado milhões de pessoas através do Atlântico durante séculos? Como era possível que houvesse centenas de naufrágios de navios mercantes comuns catalogados, mas praticamente nenhum navio negreiro? Historiadores marítimos e arqueólogos subaquáticos especializados começaram a analisar meticulosamente rotas conhecidas de navios negreiros que haviam desaparecido. Documentos antigos foram reexaminados. Mapas náuticos desgastados pelo tempo foram digitalizados e analisados. Registros de companhias de seguro foram vasculhados. Cartas de capitães foram relidas, procurando detalhes de localização. Lentamente, pacientemente, um mapa começou a se formar, apontando para locais prováveis onde esses navios poderiam ter naufragado. Uma dessas lacunas documentais apontava especificamente para a costa sul-africana próxima à cidade do Cabo. Os registros mencionavam o São José Paquete de África, mas ninguém sabia exatamente onde o navio havia afundado. Era apenas mais um nome em uma lista. Em 2010, uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo arqueólogos marinhos dos Estados Unidos, África do Sul e outros países,
iniciou uma série de mergulhos sistemáticos em uma região conhecida por conter inúmeros naufrágios do período colonial. A área era extensa e a busca seria longa e meticulosa. Não havia garantia de que encontrariam algo além de destroços anônimos de navios cujas identidades haviam sido perdidas há séculos. Os mergulhadores trabalharam metodicamente, dividindo a área em grids e documentando cada fragmento encontrado. No fundo arenoso, entre rochas e algas, começaram a aparecer destroços de madeira antiga. Fragmentos de casco característicos de construção portuguesa do século XVIII, pregos de ferro corroídos pelo tempo, pedaços de cordame petrificado. E então encontraram algo que fez todos pararem: correntes, não cordas, não cabos de navegação comum, mas correntes de ferro pesadas, grossas, do tipo que não tinha propósito legítimo em um navio comum. Correntes projetadas e construídas especificamente para conter pessoas, não cargas. As argolas eram dimensionadas para pulsos e tornozelos humanos. O peso era calculado para ser impossível de carregar ou romper. Próximo às correntes, parcialmente enterrados na areia, havia dezenas de blocos de ferro fundido redondos. Eram lastros, pesos usados para equilibrar navios. Mas o formato e as dimensões eram exatamente compatíveis com os descritos nos manifestos de carga do São José Paquete de África. Cada detalhe correspondia: o tipo de madeira do casco, o estilo de construção, a localização geográfica, as datas estimadas pelo processo de corrosão dos metais. Não havia mais dúvida possível. Após mais de 2 séculos submerso e esquecido, o São José havia sido reencontrado. E não era apenas um naufrágio interessante para arqueólogos. Era um túmulo coletivo de proporções devastadoras. Era evidência física tangível de uma das maiores atrocidades da história humana. Os mergulhadores que trabalhavam no local relataram uma experiência perturbadora. Havia uma sensação diferente naquele ponto específico do oceano. Um silêncio mais denso que parecia absorver sons. Uma quietude que não era apenas ausência de movimento, mas uma presença palpável. Como se o mar ali carregasse um peso invisível, uma memória retida na própria água. Cada movimento dos mergulhadores levantava partículas de areia do fundo que pareciam, por instantes, fugidios na luz filtrada, revelar sombras do passado que não podia mais ser ignorado. Não foram encontrados restos humanos. Mais de 200 anos sob as águas salgadas haviam cuidado disso. Ossos se dissolvem, tecidos desaparecem. O oceano eventualmente recicla tudo. Mas as correntes permaneciam exatamente onde haviam caído com o navio. Testemunhas silenciosas e indestrutíveis de ferro que contavam uma história que não precisava de palavras. O mundo finalmente foi forçado a reconhecer o que jazia ali no fundo do Atlântico Sul. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente através da comunidade acadêmica e depois para a mídia internacional. Em 2015, após anos de estudos adicionais e verificações, o naufrágio do São José Paquete de África foi oficialmente declarado e catalogado como o mais antigo navio negreiro já identificado arqueologicamente no mundo. Não era mais apenas uma história em documentos antigos. Não era mais apenas uma estatística em livros de história. Era um lugar físico real. Um ponto específico no mapa onde a realidade do tráfico transatlântico podia ser tocada, vista, documentada. Representantes de países africanos, do Brasil, dos Estados Unidos e de diversas comunidades descendentes de pessoas escravizadas participaram de cerimônias de homenagem realizadas tanto em terra quanto sobre as águas onde o navio repousa. Mas estas não eram celebrações de descoberta arqueológica, eram rituais de lembrança.
Eram reconhecimentos de vidas apagadas. Eram tentativas de finalmente dar alguma dignidade e reconhecimento a pessoas que haviam sido tratadas como menos que humanas. O mar, que por mais de 2 séculos havia mantido aquela tragédia oculta sob suas ondas, agora estava devolvendo uma memória que a humanidade havia tentado esquecer. Estava trazendo à superfície não o próprio navio, mas a consciência do que aquele navio representava, do que havia acontecido ali, do preço humano real e concreto de sistemas econômicos que transformavam pessoas em mercadoria. Uma decisão importante foi tomada por consenso entre todas as partes envolvidas. O São José permaneceria exatamente onde caiu. Não seria resgatado. Não seria içado do fundo do mar. Não seria exposto em museu algum. Seria deixado em paz, no local que havia se tornado seu túmulo e o túmulo de tantas pessoas cujos nomes nunca conheceremos. Porque alguns naufrágios, ficou decidido, não devem ser resgatados da maneira tradicional. Devem ser preservados onde estão. Devem ser protegidos. Devem ser lembrados. Hoje, aquele trecho específico do oceano próximo à costa sul-africana é oficialmente considerado um memorial submerso, um local de reflexão e respeito. Um espaço protegido por lei, onde mergulho recreativo é proibido e apenas pesquisas autorizadas podem ocorrer. É um lembrete silencioso e permanente de que o progresso humano, a riqueza de nações, a construção de economias inteiras, também foi erguida sobre fundações de sofrimento indescritível. Quando ondas quebram naquela costa hoje, a imensa maioria das pessoas que passam não tem ideia do que repousa logo abaixo da superfície. Não sabem que cada onda que se forma e quebra está passando sobre um túmulo onde centenas de pessoas morreram presas e apavoradas. Não percebem que estão caminhando próximo a um dos locais mais significativos da história do tráfico transatlântico. Mas o mar sabe. Ele sempre soube. E agora, finalmente, a humanidade também está sendo forçada a lembrar. Talvez seja por isso que, segundo relatam moradores locais e pescadores que trabalham naquela região há décadas, em certos dias específicos do ano, particularmente próximo à data do naufrágio em dezembro, as águas ali pareçam mais calmas que o normal. Como se o oceano estivesse observando um momento de silêncio. Como se o oceano estivesse observando um momento de silêncio. Como se estivesse em luto permanente por aqueles que perdeu naquela noite de 1794. A história do São José Paquete de África não fala de monstros marinhos nem de mistérios sobrenaturais. Não há fenômenos inexplicáveis ou anomalias temporais. Não há nada que desafie as leis da física, mas fala de algo infinitamente mais difícil de encarar e processar. Fala da capacidade humana de normalizar atrocidades, de transformar sofrimento em burocracia, de reduzir vidas a números em ledgers comerciais. E mais perturbador ainda, fala da capacidade coletiva de simplesmente esquecer, de enterrar histórias inconvenientes sob camadas de tempo e silêncio. E também fala da capacidade do oceano de guardar essas histórias, de preservá-las em suas profundezas, de eventualmente, quando o tempo está certo, devolvê-las à superfície para que sejam finalmente reconhecidas, lembradas e honradas da maneira que deveriam ter sido desde o início. O São José está no fundo do Atlântico. As correntes ainda estão lá, testemunhas silenciosas de ferro. E agora, finalmente, depois de mais de 2 séculos, aquelas vidas não são mais apenas números esquecidos em documentos empoeirados. São lembradas, são honradas, são reconhecidas como o que sempre foram. Pessoas reais, com histórias reais, cujas vidas foram roubadas, mas cuja memória não pode mais ser apagada. Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou. Você acredita que o oceano realmente guarda memórias que a humanidade tenta esquecer? E me conta também,
De onde você está assistindo agora?